pessoal, estamos aqui em mais uma aula do aulad.com.br. Assunto de hoje, é o chamado campo elétrico, ok? Assunto que a última vez que foi abordado no Enem foi uma questão bem conceitual, muito conceitual mesmo. Por mais que aqui eu te coloque algumas equações, algumas contas, na parte do Enem, é uma forma bem mais teórica que te é cobrada. Então primeiro vamos entender o que é esse campo elétrico. A noção de campo, o campo mais conhecido que nós temos é o chamado campo gravitacional, que é mais fácil fazer um exemplo para te entender. Qualquer corpo que eu largar na superfície da Terra, ele vai ter a tendência de ir para o centro da Terra. Ou seja, o meu campo gravitacional, ele aponta para o centro da Terra. Ou seja, qualquer corpo que eu lance em algum lugar nessa superfície, ele tem a orientação de ir no campo gravitacional, certo? Então assim, o campo elétrico, uma analogia legal que é para fazer é o seguinte, ele funciona como se fosse um campo de futebol. Para que serve o campo de futebol? Serve para acontecer o jogo de futebol. Esse campo elétrico serve para minha força elétrica atuar no meu meio. Então imaginem o seguinte, o meu meio, o meu espaço, ele sente a presença da minha carga elétrica, fazendo com que gere um campo ao redor no meu espaço, tá? Então assim, só que no caso da Terra, no caso de massa, o campo gravitacional sempre aponta no sentido porque só temos um tipo de massa. Sem entrar na parte da física moderna e não estudar a parte de antimatéria, só que aqui no campo elétrico eu tenho dois tipos de cargas. Uma positiva e uma negativa, tá? Que é o que eu vou separar nessa forma. Então assim, como que eu defino o campo elétrico? O campo elétrico, pessoal, por definição, ele tem a orientação, tá? Na trajetória de uma carga chamada de prova. Essa carga de prova, por definição, sempre é positiva. Vamos explicar assim. Se eu largar essa minha carga de prova nesse ponto, tá? Em cima da minha carga positiva. A carga de prova, por definição, sempre é positiva. Eu vou notar que, pela nossa aula passada, pela interação entre elas, essa carga positiva, ela vai tender a ficar o mais longe possível da minha outra carga positiva aqui. Tá? Eu imagino uma carga de prova positiva aqui nesse ponto. Assim vai me dar a orientação do meu campo elétrico. Como se eu largar uma carga de prova positiva aqui, sempre ela vai ser positiva, ela vai ir para a direita, tá? E se eu fosse colocando infinitos pontos ao longo da minha carga geradora, a minha carga de prova sempre iria se afastar. Ou seja, o meu campo elétrico em uma carga positiva tem a orientação saindo dessa carga. O interessante de tu ver isso, é que muitos alunos perguntam, professor, por que a carga de prova, que é a carga onde eu vou analisar a orientação do meu campo elétrico, é positiva? Definição. Pensa o seguinte, se tu estiveres andando de carro, aqui no Brasil, se for uma mão dupla, tu está indo pela pista da direita e quem volta vem pela pista da esquerda de mim que está dirigindo, Pergunto para vocês, por que é assim? Definição. Aqui é a mesma coisa que acontece nesse meu campo elétrico gerado por cargas positivas. O que os cientistas fizeram? Eles analisaram, tiveram que escolher uma orientação possível. Então, a orientação da minha carga de prova positiva que eu coloco em qualquer região vai me dar a orientação do campo elétrico, tá? Então, se eu for analisar esse campo elétrico aqui na minha carga negativa, vai ser o contrário. De novo, como eu descubro o campo elétrico nesse ponto? Imagina uma carga de prova positiva. Se eu largar uma carga de prova positiva aqui, ela vai tender a ficar mais longe dessa negativa ou mais próximo? Mais próximo, Por quê? Se essa carga de prova é positiva, ela sempre vai tender a se aproximar da minha carga negativa. Então se eu pegar a mesma ideia que eu fiz na carga positiva para descobrir a orientação do campo elétrico, eu vou ver que essa orientação vai ter esse sentido que eu representei aqui do lado. Lembrando, professor, por que na carga positiva tu botou mais linhas?
Na realidade, essas linhas são infinitas, as chamadas linhas de força. Aqui eu representei pouquinho só para a gente pegar a mesma ideia que eu tive antes. Ok? Então, lembrando, né? Para eu descobrir a orientação desse campo elétrico, eu imagino no ponto uma carga de prova de que sinal? Positivo, certo? E aí vai o nosso OB da aula de hoje, né? Que é muito importante, pessoal. Nas nossas aulas de física, né? Sempre peguem uma canetinha vermelha e pintem o OB e deixem ele bem vermelhinho para chamar a atenção, ok? E tu vai escrever o seguinte: esse vetor campo elétrico sempre tem a orientação da trajetória de uma carga de prova positiva, ok? Então, campo elétrico, que eu refiro pela letra E, tá? Ele tem a orientação. Qual a orientação? Da trajetória de uma carga de prova positiva. Orientação da trajetória, ó, trajetória da carga de prova positiva. Trajetória da carga de prova positiva, que eu vou escrever aqui, ó. Da carga... Ah, o que é carga de prova, né? É a carga que nós definimos, né? Carga de prova que sempre vai ter o sinal positivo. Então aqui, ó. Carga de prova sempre positiva. Entendido? Importante frisar aqui. Olha só. Se eu for analisar esse ponto aqui do meu campo elétrico, ponto A, ok? Campo elétrico no ponto A. Imagina uma carga de prova nesse ponto, que sempre essa carga de prova vai ser positiva, e vou ver para onde ela vai ir. Ela iria se afastar dessa carga geradora, que também é positiva. Se eu ver esse ponto A e esse ponto B, onde será que a intensidade do meu campo elétrico é mais forte? Pensa, campo elétrico serve para quê? Para eu ver até onde eu consigo analisar a interação da minha força. Ou seja, quanto mais próximo da minha carga geradora, mais intenso vai ser o meu campo elétrico. Pensa o seguinte, pessoal, da lei de Coulomb. Se eu largar uma carga de prova positiva no ponto B e no ponto A, quanto mais próximo, maior vai ser a intensidade da força. E de uma forma qualitativa, né, eu posso falar em cima dessas linhas de força do meu campo elétrico. Se eu fizer um quadradinho, óbvio, aqui eu estou fazendo um quadradinho que me convenha, né? Se eu fizer um quadradinho, uma linha de campo, uma linha de força eu englobei. Se eu fizer esse mesmo quadradinho aqui, ó, eu verifico que mais de uma linha de campo eu englobei dessa minha carga geradora. Ou seja, quanto mais próximo da minha carga geradora, mais intenso vai ser o meu vetor do campo elétrico. E para descargo de consciência, né, no Enem não é muita questão. Para eu definir essa grandeza chamada campo elétrico, tem uma equaçãozinha, né? Que o campo elétrico é a minha força elétrica pela minha carga. Ok? De novo, na prova do Enem, na URGS, vestibular aqui do estado, do Rio Grande do Sul, outros vestibulares faz tempo que eles não cobram muito isso. Mas só para te ter a definição mesmo bonitinha, se eu colocar SI, que eu já mostrei em aulas passadas que significa Sistema Internacional de Medidas, a unidade que eu me refiro a campo elétrico, vai dar o quê? Força é dada em newtons, carga é dada em coulomb. Entendido? Cuida aqui, ó. Se o campo elétrico gerado por uma carga negativa é o contrário. Por quê? Largo uma carga de prova sempre positiva e vejo para onde ela vai. Certo? Continuando. Campo elétrico resultante, né, pessoal? Pensa comigo. Se eu tiver um corpo, tá? Um corpo aqui no centro, e eu fizer uma força de 20 newtons, tá? Para a direita de vocês. E eu fizer uma força de 10 newtons para a esquerda de vocês. O que está acontecendo? 20 para a direita e 10 para a esquerda. A minha resultante seria o quê? 20 menos 10, que vai dar 10 para a minha esquerda, tá? Para a direita de vocês. Então, quando eu for analisar campo elétrico resultante, eu vou sempre somar tudo que eu vou ter num ponto. Então, assim, ó, exemplo 1. Clássico, questõezinhas das federais. Largando uma carga aqui, positiva, tá? Nesse ponto uma carga 1, que eu vou chamar de 1, e do lado vou largar uma carga negativa, certo? 2. Vamos supor que a intensidade, o módulo da carga delas vão ser iguais. Aqui vai ter 1 coulomb de carga e aqui vai ter menos 1 coulomb de carga, ok? O que eu noto? Se
a minha distância influencia para o meu campo elétrico se eu analisar uma distância bem no centro delas, um ponto equidistante, ou seja, né, a mesma distância que eu tenho dessa carga 1 até o ponto, que eu vou chamar de ponto P, será igual à mesma distância dessa minha carga negativa até o ponto P ali de novo. Então o que eu vou analisar? Qual é a pergunta? Para onde aponta esse campo elétrico resultante? Então, pessoal, o campo elétrico resultante, analisando só a minha orientação, vamos pensar bem devagar. Olha só, carga positiva. Neste ponto, qual é a contribuição dessa carga positiva no meu campo? Sempre, pessoal, para eu analisar a contribuição, eu imagino uma carga de prova de que sinal? Sempre positiva. Ou seja, se eu largasse uma carga de prova positiva, em virtude dessa minha carga da esquerda, ela iria para a direita, que eu vou colocar E1 para cá, certo? Vamos dar valores, vamos supor que E1 tem o valor de 12 newtons por coulomb, certo? Agora, eu vejo que eu tenho uma contribuição de um campo para a direita de vocês. Só que não é só essa carga positiva que está presente nesse meu meio, né? Também tem uma carga negativa aqui na direita. Que eu vejo o seguinte, mesma história. Largo uma carga de prova positiva aqui, o que essa carga negativa vai fazer? Atrair ou repelir? Bom, positivo com negativo eu vejo que vai ter uma atração. Ou seja, né, o campo elétrico E2, que vai ser a contribuição dessa minha carga negativa, também vai estar apontado para a direita. E em módulo vai ser 12 newtons por coulomb quadrado, né? Quadrado não, né? Coulomb, que vai ser a intensidade do meu campo. Notem o seguinte, né? Eu ainda não coloquei a equação, mas como a distância entre elas é a mesma, em módulo as cargas são iguais, o que eu vou fazer? Pensando em força elétrica, teria duas forças apontando para o mesmo lado, né? Então é a mesma coisa que tu vai empurrar o teu carro, que por acaso ele não está pegando, tu pede para quê? Ah, me ajudem a empurrar o carro. Todo mundo faz a força para a mesma orientação. Isso acontece o quê? Como todo mundo está fazendo a mesma força para o mesmo lado, a minha resultante será igual à soma dos meus vetores. Aqui não vai ser diferente. Se eu for analisar em matéria de cálculo, né, que a questão me disse, vai ser 12 mais 12, que vai dar igual a 24 newtons por coulomb, tá? Que vai ser o meu campo elétrico resultante no ponto P. Ah, mas professor, eu sempre me confundo para achar o campo elétrico. Dica, larga uma carga de prova positiva aqui, para onde ela ir, vai ser a orientação do campo elétrico resultante. Entendido? Só por descargo de consciência, né, o Enem não tem muito essa mania de cobrar a equação propriamente. Então eu vou colocar a equação que eu calculo esse campo elétrico resultante, que se tu se lembrar da nossa aulinha da lei de Coulomb, F igual a K, Qzinho sobre D ao quadrado, tu vai ver que esse campo elétrico resultante, ou campo elétrico de qualquer carga, eu calculo por quê? Campo gerado por qualquer uma carga vai ser a minha constante eletrostática, que nós já vimos na aula passada da lei de Coulomb, vezes a minha carga geradora, que vai ser, no caso, essa carga de 1 coulomb, se eu for ver E1, e se eu for ver E2, vai ser essa de menos 1 coulomb, ali em cima, né? Sobre a minha distância ao quadrado, né? De novo, tu vê que depende de uma relação quadrática entre o meu campo e a minha distância. Entendido? Agora, pessoal, a aplicação que o Enem fez a última vez sobre esse assunto, tá? É o campo elétrico no interior de condutores. Então aqui nós vamos lembrar daquela situação quando tu estás falando no telefone. E aí tu fala no telefone, chegando no teu trabalho ou numa escola, e tu entra no elevador. Se tu estiver falando com a tua mãe, bah, mãe, eu quero arroz, feijão e batata frita no almoço, né? E tu entra no elevador, o que vai acontecer logo em seguida? Cai o sinal. O que acontece? Tu não consegue mais continuar falando com a tua mãe para falar quais são as suas preferências para o almoço daquele dia, né? E o que tu vai notar? Que essa explicação, nós temos um caso muito particular, que é a chamada
blindagem eletrostática, tá? Blindagem eletrostática. O que significa isso? Nada mais, nada menos que vai ser uma continuação do campo elétrico resultante. Então, por exemplo, vou analisar um condutor. O que é um condutor? Um material que conduz muito bem a eletricidade. E vou representar ele aqui embaixo, colocando uma esfera, tá? Certo? Aqui vai ser uma esfera. Vou colocar ela carregada. No caso, cargas positivas em torno dela, que serão o quê? Falta de elétrons nesse ponto. O que eu quero analisar é como equivale esse campo elétrico resultante no interior dela. Então eu quero te mostrar como que eu chego nesse raciocínio para te não sair decorando tudo. Olha só, imaginem que eu vou criar uma plaquinha positiva aqui, certo? Uma plaquinha positiva aqui e uma plaquinha positiva aqui. Pego um pedaço de metal e carrego ele positivamente. Nesse ponto P, como vai estar orientado o meu campo elétrico? Se tiver os mesmos módulos de cargas e essa distância até esse ponto P for a mesma, o que eu vou analisar? Essa placa de cima vai gerar um campo para onde? Para cima ou para baixo? Sempre, quando tu tiver dúvida, tu imagina uma carga de prova positiva. Essa carga de prova positiva, em virtude da minha plaquinha de cima, vai para baixo, assim como a carga de prova positiva na minha plaquinha de baixo vai para cima. Como são o mesmo módulo de carga e a distância é a mesma, o campo resultante aqui vai ser zero. Ou seja, né, é como se me pegarem, abrirem meus braços, fizerem 5 newtons para um lado e 5 para o outro. Vão existir forças atuando em mim, tanto é que eu vou estar esticado, né? Mas, quanto vai ser resultante? Zero. Então, olha só, eu faço isso infinitas vezes, né? Nossa, como assim fazer infinitas vezes? Só a título de curiosidade, né? Eu vou ver que essa plaquinha da esquerda gera um campo para a direita, por quê? Carga de prova positiva vai para a direita, assim como essa daqui vai para a esquerda. Continuo dando zero meu campo elétrico aqui no interior. Faço isso infinitas vezes, né? Com minhas plaquinhas, que vai ter campo na diagonal para cima, diagonal para baixo, e faço até acontecer o quê? Até eu fechar a esfera que eu coloquei aqui. E aí eu posso até pegar e fechar a minha esfera e eu provo o quê? Que o campo elétrico dentro, no interior de condutores, tem o valor igual a zero. Certo? Em qualquer ponto central. Não interessa qual é a forma do teu condutor. Na URGS já caiu questões assim, que aí ele te colocava condutores carregados, independente da forma deles, né? Independente dela, sempre no interior dos meus condutores, o campo elétrico vai ser zero. Tá, mas professor, o que representa isso, né? O que acontece? Como o campo elétrico é zero, não vai funcionar o sinal do teu celular. A questão do Enem que cobrou foi mais ou menos o seguinte. Duas meninas compraram 2 caixas, né, para guardar os seus celulares. Uma caixa de madeira e uma caixa de metal. Tá? A que guardou o seu celular dentro da caixa de metal, né, ela viu que quando tu ligava, o celular não funcionava. Dava que era fora de área. A menina que colocou dentro de uma caixa de madeira que ela comprou, o que interessa é que não era de material condutor. Se ela ligasse, o campo elétrico ali tinha e tu conseguia transmitir o sinal. O que acontece, pessoal? Dentro de um condutor, o campo elétrico é igual a zero. Tu pode até fazer esse experimento em casa. Isso aqui é aquelas tampinhas, aquelas viandinhas que nós compramos para comer. Tu pega o teu celular e engloba aqui dentro. E tenta ligar para ele. E aí vai dar uma mensagem que o teu celular está fora de serviço. Por que ele vai estar fora de serviço? Pois o campo elétrico dentro de condutores vale zero. Outra aplicação, no teu carro. Se um dia tu estiveres dentro do teu carro e cair um raio em cima dele, tu estás protegido. E já te digo, não é pela borracha do pneu. E tu estás protegido, pois dentro de condutores o campo elétrico é igual a zero. Entendido, pessoal? Essa nossa aula nós vamos dividir em 2 vídeos, né? Porque é um assunto bem importante para o Enem, ou seja, nós temos que ver com muita calma. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Aqui vocês viram a introdução do campo elétrico, teremos mais uma aula sobre isso. Agradeço a atenção de vocês, eu sou o Jean Pegoraro e nunca se esqueçam, né, pessoal?
Que a física esteja com vocês. Tchau, tchau.